Ela acorda cedo, acende o forno a lenha, ordenha as vacas e depois vai cuidar da horta. Em muitos cantos no interior da Rússia, ainda é possível encontrar mulheres que vivem de forma profundamente tradicional, cuidando da casa, cultivando a horta, fazendo pão no forno a lenha e passando adiante os costumes que aprenderam com as suas mães e avós. Esse modo de vida tão simples chama a atenção de alguns estrangeiros que veem nisso uma beleza muito rara, quase intocada no mundo moderno. Mas além de tudo isso, a vida dessas pessoas carrega uma importância muito grande. São elas que mantêm vivas as raízes culturais do país e preservam uma identidade russa que não se encontra nos arranha-céus de Moscou e em nenhuma das grandes cidades do país. Hoje, a gente vai sair das grandes cidades e mergulhar na Rússia raiz, onde a vida é difícil, mas as pessoas vivem cheias de felicidade e preservam suas culturas. Você vai conhecer como que é a vida no interior da Rússia, de onde essas pessoas saíram, como que começou essa história e muito mais. Meu nome é Simon, esse daqui é o Aqui Eu Te Mostro, a gente tá de volta, então se inscreve aí no canal e bora pro vídeo. Mas antes de entender a importância do interior da Rússia, a gente precisa voltar um pouco no tempo para ver como que tudo isso começou. Para saber como que essas pessoas chegaram aqui, a gente precisa saber como que eles viviam lá atrás. Antes da queda da União Soviética, a vida no campo seguia um sistema completamente controlado pelo governo. As pequenas propriedades foram transformadas em grandes fazendas coletivas, chamadas de kolkhozes, onde todos trabalhavam juntos e dividiam o que produziam. Era o governo que decidia o que plantar, como plantar e para onde mandar a produção. O trabalho, a moradia, os equipamentos e até mesmo o ritmo das colheitas eram definidos por um plano central, ou seja, um plano do governo. Apesar de ter muitos problemas, esse modelo criava um forte senso de comunidade. Os vizinhos não eram mais só vizinhos, mas colegas de trabalho e parte de um mesmo projeto coletivo. Mas por outro lado, quase não existia liberdade. Tudo dependia das ordens que vinham de Moscou. Com o fim da União Soviética, em 1991, esse sistema simplesmente entrou em colapso. Muitas fazendas foram privatizadas ou simplesmente deixadas de lado. Sem o apoio do governo, vilarejos inteiros perderam as suas principais fontes de renda. Os jovens começaram a ir embora para as cidades atrás de trabalho e os povoados rurais passaram a envelhecer muito rápido. Essa transição para uma economia normal de mercado foi bem difícil. Quem antes só cumpria as ordens do Estado, agora tinha que aprender a tocar o próprio negócio, negociar vendas e lidar com variações de preço. Em muitas áreas, a saída foi apostar na agricultura de subsistência e usar a criatividade para lidar com falta de recursos. Nesse novo cenário, nessa nova Rússia, onde o apoio do governo praticamente desapareceu, o que sustentou muitas comunidades foi o vínculo entre as pessoas. Sem garantia nenhuma, foram as famílias e vizinhanças que assumiram um papel de rede de apoio. E é aqui que entra a relação tão forte entre as pessoas que vivem no campo. Elas se ajudaram para sobreviver. Estrutura familiar. Nas vilas russas, a estrutura familiar ainda é algo muito forte. Não é raro você ver várias gerações morando próximas ou até mesmo na mesma casa. Avós, pais, filhos e às vezes até bisavós vivendo debaixo do mesmo teto. A família extensa tem um papel muito importante na vida cotidiana, e os laços entre vizinhos também são muito importantes. Em lugares afastados de grandes centros, onde os recursos são limitados, contar com quem está por perto é muito importante. Seja para dividir alguma coisa, uma tarefa, ou simplesmente para se apoiar nos momentos difíceis. Muita coisa é passada de geração em geração, como receitas, o modo de plantar, formas de lidar com um clima rigoroso, histórias e até mesmo superstições. As tradições sobrevivem não por serem obrigatórias, mas porque elas fazem parte de quem são aquelas pessoas. Casamentos, festas religiosas e rituais ainda são bem celebrados e são bastante importantes para eles. Mesmo com menos recursos, eles fazem o possível para que esses momentos sejam momentos de comunhão da comunidade. E momentos onde eles revivem costumes antigos que resistem ao tempo. Os avós, especialmente as avós, têm um papel central na criação dos netos. Enquanto os pais trabalham na lavoura, na criação de animais ou em empregos nas cidades vizinhas, são eles que cuidam da casa, das crianças e até ajudam no que for preciso. Trabalho e condições de vida.
Tá, mas como que essas pessoas vivem nesses lugares? Com que elas trabalham? A resposta depende muito da região, porque o interior da Rússia é imenso e é muito diverso. Existem algumas aldeias congeladas no norte da Sibéria, onde o inverno dura a maior parte do ano e a vida gira em torno de pesca, caça e de técnicas de sobrevivência herdadas por povos antigos. Mas também existem pequenas cidades no sul, como a região de Krasnodar, onde o clima é bem mais comum e existe uma produção agrícola em maior escala. Algumas vilas no interior da região de Arkhangelsk vivem da extração de madeira, enquanto lugares como Irkutsk, embora sejam consideradas interior, têm muito mais estrutura, escolas, hospitais e até fábricas locais. Então, falar do interior russo é falar de muitas realidades ao mesmo tempo. Na maioria das vilas pequenas e afastadas, a economia local gira em torno da agricultura de subsistência. As famílias cultivam o que precisam para comer, como batata, repolho, cenoura, trigo, alimentos que resistem bem ao frio e que fazem parte da base da culinária russa. É comum você ver hortas no quintal de quase todas as casas. Além disso, muitos criam galinhas, vacas, porcos ou até mesmo cabras. Isso tanto para consumo próprio quanto para trocar com vizinhos ou vender no mercado local. Esses pequenos mercados e as trocas entre vizinhos ajudam a manter o básico funcionando. Um vende leite, outro vende ovos, o outro vende pão caseiro, o outro conserta ferramentas ou ajuda a cortar lenha. Algumas famílias conseguem complementar a renda com trabalhos sazonais, na colheita, na pesca ou até mesmo em empreitadas de madeira. Em algumas regiões mais afastadas, principalmente onde há mineração, é comum que os homens da família passem meses fora trabalhando e voltem apenas entre uma temporada e outra, enquanto as mulheres e os avós seguram as pontas em casa. Então assim, a realidade do trabalho no interior, especialmente nas regiões mais isoladas, não é muito fácil. As opções são poucas, os salários são baixos e muitas vezes não há estabilidade. Nas cidades menores com alguma infraestrutura, ainda é possível encontrar empregos em escolas, hospitais, serviços públicos ou até pequenas indústrias. Mas nas vilas mais remotas, a maioria das pessoas vive com o que consegue tirar da terra ou até mesmo com trabalhos informais, o que em muitas regiões significa meses de neve e estradas bloqueadas. Diante disso, muitos jovens simplesmente vão embora, terminam a escola e se mudam para cidades maiores em busca de estudo, emprego e uma vida com mais perspectivas. Moscou, São Petersburgo e outras capitais regionais se tornam um destino de quem quer dar certo na vida. Os que ficam geralmente fazem isso por apego à família, por falta de opções, ou então porque decidiram manter a tradição e viver daquela terra, o que é uma coisa que exige bastante esforço. O governo até tenta manter alguma presença nesses lugares, com programas sociais, aposentadorias rurais, mas na prática, esse suporte muitas vezes chega pouco, tarde ou de forma ineficiente. E muitas comunidades só conseguem manter algum funcionamento graças ao esforço coletivo dos próprios moradores. Mesmo assim, existe o orgulho e a dignidade de viver do próprio trabalho. Rotina do dia a dia. O dia a dia no interior da Rússia é marcado por uma rotina muito simples, mas que exige bastante de você. Em muitas vilas, as casas ainda são tradicionais izbas, que são construções de madeira com janelas decoradas, cheias de detalhes que passam de geração em geração. No coração da casa, quase sempre existe um forno de lenha, que tanto serve para cozinhar quanto para aquecer os ambientes durante os invernos pesados. Esse forno é quase um personagem da casa. Nele você faz pão, sopa, o chá, e muitas vezes é onde as crianças se aquecem antes de dormir. Em várias dessas regiões, não existe encanamento moderno. A água vem de poços, fontes naturais ou é coletada de neve derretida no inverno. Tomar banho, lavar roupa ou fazer comida sempre envolve algum tipo de improviso, e o acesso à água pode ser um desafio bem grande, especialmente quando tudo congela. Durante o inverno, que pode durar até 6 meses em alguns lugares, a rotina é muito puxada. Você precisa cortar lenha diariamente para manter o fogo aceso, conservar alimentos estocados no porão, cuidar dos animais mesmo com a temperatura abaixo de zero, as vacas precisam ser ordenhadas, os galinheiros precisam ser mantidos aquecidos e você precisa fazer cercas reforçadas contra a neve. Cada tarefa dessa exige um esforço físico bem grande, e não existe muito espaço aqui para preguiça, porque não é uma questão de vai ficar bonito, é uma questão de sobrevivência.
Outro grande obstáculo é a falta de transporte público. Em muitas vilas, o único acesso à cidade mais próxima é por estradas de terra, que se tornam lama no outono e desaparecem debaixo da neve no inverno. Os ônibus podem passar só 1 ou 2 vezes por semana, isso quando eles passam. Quem tem um carro geralmente é uma pessoa sortuda, mas manter um veículo nessas condições também custa bem caro e não é tão simples assim. Apesar de tudo isso, existe uma certa beleza na rotina. Mesmo com todas as dificuldades, a cultura tradicional também ainda pulsa forte no coração das pessoas. As vilas mantêm vivos antigos rituais, celebrações e costumes que muitas vezes desapareceram das grandes cidades. É nesses lugares que o tempo parece ser diferente e onde as tradições ainda têm espaço para continuar existindo. As festas folclóricas são momentos muito esperados, especialmente depois de longos meses de frio. A Maslenitsa, por exemplo, é uma das mais populares. É uma semana inteira de comemorações no fim do inverno, com panquecas, fogueira, músicas e a queima de um boneco de palha, que é um símbolo da despedida do frio e da chegada da primavera. Outras festas importantes também são ligadas à colheita, ao solstício ou a datas religiosas misturadas com costumes pagãos. A música e a dança também têm papel muito importante nessas celebrações. São usadas balalaicas, acordeões e tambores em rodas de dança muito animadas, onde adultos, crianças, idosos, todo mundo se mistura. É comum as pessoas usarem também roupas tradicionais, que dão um ar de Rússia do passado. Então, nesses lugares é de fato onde você vai conhecer a cultura antiga de uma forma que ainda é muito viva. Vida feliz no pouco. Apesar de todos os desafios, muita gente no interior da Rússia leva uma vida feliz. Simples, mas ainda cheia de significado. Existe uma alegria que vem das pequenas coisas. Acender o forno de lenha, conseguir tirar a neve de um certo lugar, conseguir passar de um inverno, a chegada da primavera, o sentido de pertencimento da comunidade, são coisas que não dá para comprar. E o estilo de vida deles é muito marcado por uma autossuficiência, porque as pessoas fazem tudo em casa. O próprio pão, os queijos, as conservas que vão durar o inverno inteiro. Os vizinhos trocam entre si o que tem de sobra e se ajudam no que for preciso. Um dos grandes centros dessa vida social, inclusive, é o Bania, que é uma sauna russa muito tradicional. É um lugar onde as pessoas relaxam, conversam, riem, compartilham a vida com os outros moradores. Em dias de frio intenso, sair do vapor quente e rolar na neve se torna parte do ritual. Isso é meio louco, eu sei, mas é uma espécie de terapia. No fim das contas, a vida no interior é um equilíbrio entre resistência e cultura tradicional. Essas comunidades, muitas vezes esquecidas nos mapas, são verdadeiros guardiões da alma russa. E muitas vezes nem as pessoas que vivem na Rússia, em grandes centros urbanos, conhecem de fato essas culturas. Então é uma parte muito interessante para se conhecer. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí embaixo o que é que você pensa sobre a vida no interior da Rússia. Você viveria num lugar assim? Enfrentaria essas dificuldades para conhecer um pouco mais da cultura real do país? Comenta aí embaixo o que você pensa sobre isso. A gente está de volta. Eu vou responder cada um dos comentários de vocês aqui. Muito obrigado e até a próxima.